Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Como Jacó, a mulher se agarra ao Senhor sem abrir mão da bênção. Ela não descansa, nem dá descanso a Jesus. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho que vamos meditar é de Marcos, no capítulo 7, versículos 24 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos a maravilha deste texto de hoje, a grandeza de fé desta mulher e a sabedoria como ela conversou com Jesus, sem desrespeitá-lo, sem exigir nada dele, mas começou e conseguiu mostrar para Jesus que ela podia também receber um pouquinho daquilo que era bênção reservada. Segura do que queria e sabendo que tinha recorrido à pessoa certa, aquela mulher não cedeu e a sua persistência foi recompensada. Pense comigo aqui nessas palavras-chave. Segura do que queria. Ela sabia o que ela queria. Ela queria que Jesus expulsasse o demônio da filha dela. Sabendo quem tinha recorrido à pessoa certa, Jesus. Só Jesus podia e tinha o poder para isso. Ela não desanimou, ela não cedeu. Foi persistente, continuou ali junto de Jesus, insistindo de toda maneira e recebeu a graça, o milagre. Mas não foi só a persistência dela. De fato, porque ela demonstrou uma grande fé em Jesus, é que ele concedeu a graça, o milagre. Ainda aprendemos com esta mulher. Ela soube discernir o problema real onde que estava. Ela não estava atrás de Jesus para ganhar na loteria. Ela não estava atrás de Jesus para resolver um problema e tal. Ela soube discernir que o problema que atingia a sua vida, a sua filha, era espiritual e só Jesus podia ter a solução. Então ela discerniu o problema, ela discerniu a solução do problema, está em Jesus. E aí então
ela foi atrás, ela não desanimou, ela insistiu. No início da nossa academia, eu lembrei de Jacó, como Jacó. É igual Jacó que ficou lá no vale de Jaboque, insistindo na luta com o anjo e que não soltaria enquanto não desse a bênção. Essa mulher ficou insistindo com Jesus enquanto ele não libertou a filha dela. A necessidade nos faz orar. O amor nos faz orar pelos outros. É muito bonito esse pensamento que eu li, de um escritor. A necessidade nos faz orar por nós. Eu estou com necessidade, eu peço a Deus. Mas o amor faz a gente orar pelos outros. Essa mulher rezou por quem não tinha condições de rezar. Ainda mais que a filha estava possuída. E ela não descansou até a sua oração ser atendida. Lembramos também daquele grande santo, Santo Agostinho, que foi a oração contínua, fervorosa de Santa Mônica, anos e anos rezando, que conseguiu alcançar a graça. Santo Ambrósio mesmo, falando sobre Santo Agostinho, dizia assim: um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Na igreja existe um movimento muito bonito, que é mães que oram pelos filhos, né? Mães de joelhos e os filhos de pé. É assim. Mas não é só mãe que reza, é pai que reza, é marido que reza por esposa, é esposa que reza por marido, é povo que reza por padre, o padre que reza pelo povo. É assim que nós permaneceremos de pé, que alcançaremos as graças. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Jesus foi lá, queria ficar escondido para descansar e ensinar os apóstolos, mas ela viu a oportunidade e não deixou passar. E Jesus não rejeitou a mulher. Tem alguns comentaristas bíblicos que falam assim: nossa, mas Jesus foi rude com essa mulher, foi mal educado. Não. Olha só que as palavras que fala: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados. Jesus só coloca num nível pedagógico de igualdade, né? Primeiro aos filhos de Israel o anúncio da salvação, depois a todas as nações. Então, Jesus não rejeitou a mulher, mas pedagogicamente testando a fé dela, e também ensinou os discípulos e para nós que é preciso perseverar, que é preciso compreender a dinâmica do Senhor, mas que Ele não nega a sua graça para ninguém. Quando fala deixa primeiro que se fartem os filhos e depois os cachorrinhos, e de certo modo era até pejorativo, porque assim eram chamados os pagãos, ele está dizendo para ela que Deus não deixou de olhar para ela, que apenas primeiro a salvação é anunciada ao povo de Israel, mas que existe uma bênção reservada para todas as nações. Então, ela deve ter pensado no coração: opa, por que não pedir agora? Por que o Senhor então não abre uma exceção para mim que estou necessitado e não antecipa essa bênção que um dia vai chegar para todos nós? E é com essa coragem que ela soube dar a resposta a Jesus. Pois é, Jesus, eu estou pedindo uma bênção, não estou pedindo o pão inteiro. Então faz o seguinte: o Senhor não esqueça que as crianças deixam cair migalha e os cachorrinhos comem. Então dessas migalhas da bênção que tiver aí da agora, me dá um pouquinho porque eu preciso. Olha que oração, olha que coração, olha que fé, né? Ela transformou uma aparente reprovação numa razão de otimismo, uma derrota numa vitória. E ela venceu, e ela alcançou a graça. E aqui esse evangelho nos abre para o tema da oração. A oração é muito importante. A condição para que a oração seja ouvida é que de fato ela seja feita com fé, com humildade, com perseverança e confiança. A constância e a insistência na oração, que aqui fala, que Jesus vai falar outras tantas vezes no Evangelho, não importuna a Deus. Pelo contrário, Deus se agrada, porque quando a gente insiste e Ele permite que a gente fique insistindo,
Ele está nos ensinando, Ele está trabalhando no nosso coração, Ele está amolecendo o nosso coração da dureza e das maldades. E assim, quanto mais nós rezamos, mais próximos, mais íntimos de Deus nós ficamos. Rezemos. Senhor Jesus, primeiro queremos te pedir, dá-nos o teu Espírito, dá-nos a perseverança na oração, para ficarmos sempre, sempre perto de ti. Não permita, Senhor, que nem o cansaço, que nem as preocupações, que nem as angústias, os medos e tudo mais, nos tire o tempo de estar convosco, de viver a intimidade contigo. Segundo te pedimos, Senhor, ensina-nos a ter uma fé forte, ensina-nos a humildade e a não desanimar, a perseverar. Senhor Jesus, dai-nos a graça de viver contigo. E por fim, Senhor, vós que conheces o nosso coração e a nossa vida, sabe das nossas tantas necessidades, espirituais e temporais, dai-nos a graça de alcançar as bênçãos e vitórias. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e te dê a paz e a bênção. Que ela desça abundantemente em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.